Você já viveu algum momento onde estava tudo muito complicado, mas de repente parece que a vida se renova e ficou tudo bonito? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu faço esse canal para tecer pontes com você, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Então, se você gostar do vídeo, dá um like para mim. E se você curtiu o canal, se inscreve, eu vou ficar muito feliz. E se quiser fazer comentários, também. Eu estava em atendimento, né? Eu já tive vários atendimentos assim, e, e isso sempre me toca muito. No meio de um caos, né? No meio de uma mesma família, onde tem uma série de notícias difíceis, né? Acontecendo nos últimos tempos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou explicar especificamente esse caso, mas imagina aí uma família que passou por um luto, né? Perdeu alguém não faz muito tempo. Depois vem um diagnóstico de uma doença difícil, tipo um câncer, né? Ou um câncer às vezes muito agressivo. Depois a outra pessoa tem uma série de questões e teve alguma complicação em uma dessas questões de saúde física. Caos completo, assim, né? Uma historinha ruim enganchando em outra, né? Uma série de preocupações, uma série de tratamentos para fazer, uma série de coisas a entender, né? Num tema, muitas vezes, que não é gostoso, dois temas que não são gostosos e que algumas pessoas têm bastante medo, que é o tema da doença e o tema da morte. Então, no meio desse caos, né, no meio do medo, quando as pessoas ficam doentes, né, numa parceria, tem um medo de perder esse parceiro ou essa parceira para aquele diagnóstico que acabou de chegar. Né, tem um medo no meio disso tudo. No meio desse caos, aparece uma gravidez. A mais nova da família, que é uma adulta, mas a mais nova da família, traz essa notícia de que temos um bebezinho para chegar. E como é lindo de ver como isso muda tudo, como isso ilumina o rosto das pessoas, como isso abre de volta a esperança, como isso traz de volta para a família a conexão com a vida, porque a vida ela tem essa força, a força de renovação. Alguém pode ir embora, mas tem alguém chegando. Alguém pode adoecer, mas pode mesmo assim ter muita alegria com a chegada da continuidade da vida dessa família. Um bebê representa esta continuidade da vida desta família e muita conexão de volta com a possibilidade de ter momentos gostosos e alegres. E eu pontuei isso para uma das pessoas que eu estava atendendo recentemente, num caos, né, desses assim, com muitas histórias difíceis, né, ao longo da vida, mas ultimamente com algumas muito difíceis, desafios grandes. E aí, de repente, me aparece uma gravidez, um bebezinho, como é lindo de ver isso, é muito lindo, eu fico feliz junto com as pessoas. E eu peguei esse gancho aqui de te contar essa história e de fazer essa coisa, né, de lembrar você, porque eu sempre falo aqui, já falei essa história no canal, eu sempre olho para a vida e a gente tem que aceitar a vida como ela é. A vida é uma calçada, e nessa calçada você tem um lado e a sarjeta. A sarjeta é esse lugar que às vezes está sujo, cheio de cacos de vidro, com um veiozinho de água suja, cheiro ruim, tudo de ruim, um monte de problema ali. E do outro lado da calçada tem um jardim lindo. Tem muitas flores, tem cheiros gostosos, tem colorido, tem, né, borboletas, é amplo o outro lado da calçada. E eu digo para as pessoas, a historinha não é a gente querer nem que só tenha um dos lados, né? Nem a gente querer que a vida seja diferente, não traga problemas, não querer ficar numa postura de, nossa, né, mas por que isso foi acontecer comigo, né? Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, né? Óbvio que a gente passa por esse lugar porque é muito dolorido. A gente vai ter que encarar as coisas que são o lado da sarjeta da vida.
Os problemas, as doenças, as mortes, as traições, os desafios financeiros, as brigas, as violências, a gente vai ter que encarar, isso vai fazer parte da existência, né? Todos os traços difíceis de nós, humanos, vão estar ali, vão gerar isso tudo, então não é que isso não vai existir, isso vai existir. Mas também existe o outro lado. Também existe o lado de se conectar com gente que é bem-humorada, de se conectar com coisas que te entusiasmam, se conectar com alegria, se conectar com algo que você gosta de fazer, se conectar com amor, se conectar com relações gostosas, boas, saudáveis, que te fazem bem. Às vezes a mesma relação, eu sei, tem coisas gostosas naquela relação e tem coisas difíceis, assim é a vida. E eu sempre falo, o convite é um convite de se lembrar e de se perguntar: aonde que eu olho mais? Aonde meu olhar está mais direcionado? Aonde que eu estou mais conectada ou conectado? Sou aquela pessoa que só me conecto com problema? Só falo disso, só penso nisso, só acho que a vida é um desafio o tempo inteiro? Sou aquela pessoa também, né, não é para virar poliana, que é aquela pessoa que fala, ai, tá tudo lindo, maravilhoso, né, não quer enxergar os problemas da vida. Não, a gente tem que enxergar e tem que enfrentá-los, eles nos ajudam a crescer. Mas meu convite para você é: tome consciência. Tem os dois, aceite a vida como ela é. Tem gente que já entendeu que ficar só conectado com a sarjeta não é bom, não faz bem, não traz nada de agradável para a existência. Tem gente que já entendeu que é importante olhar para o jardim, achar ali a flor que mais gosta, achar ali a cor que mais gosta, que é importante isso. Veja onde está você, aonde você está mais conectado ou conectado. Vamos lá encarar e resolver os problemas que a gente tiver, que a vida nos trouxer, os desafios que a vida nos trouxer. Puxa, numa doença em família, um câncer em família é difícil, mas é muito difícil. É muito difícil. Outras doenças junto, é muito difícil. Né? Esses polos, às vezes, que o pessoal, né, o adulto médio acaba vivendo, às vezes está com filhos pequenos ou adolescentes e está com pais idosos doentes. É um super desafio, você tem que dar conta. Você tem que dar conta dessa brincadeira, não é fácil, você ainda tem que dar conta de si, não é fácil, são desafios? São, mas no meio disso a gente tem que olhar e poder brincar um pouco com esses filhos, poder agradecer um pouco esses pais, poder fazer o que for possível com esses pais que eventualmente ainda estejam aí. É um desafio, é assim. Então, tome consciência, eu sempre falo aqui, já falei várias vezes aqui, que a questão é sempre tomar consciência e escolher conscientemente. Você pode escolher ficar conectado e conectada com o pior do humano, a raiva, a inveja, a arrogância, os medos todos, né? Você pode tá ali, faz parte da gente. Mas você também pode se conectar com bondade, com amor, com alegria, com entusiasmo. Você também pode se conectar, porque isso também, com gentileza, porque isso também está disponível ali para o humano. Então, vou deixar para você aí a pergunta do vídeo. A vida anda se renovando para você? Você consegue perceber isso? Você já viveu isso e registrou isso? Você consegue? Tem gente que passa batido. Perceba, registre. E mais que tudo, se pergunte aonde que você anda mais. Conectada ou conectado? No jardim ou na sarjeta? Aonde? Aonde que seus pensamentos vão mais, grudam mais? Aonde que os seus sentimentos estão mais? Aonde? Eu te convido, se você está ainda na dúvida, a no mínimo
enxergar os dois na vida. E tentar, se você tá ali só com o olharzinho e com a carinha mais, né, para a sarjeta, tentar começar a perceber que tem sim um jardim do outro lado.